Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas, ou a vergonha da sua nudez. Amém? Glória a Deus por mais essa oportunidade de nós meditarmos em um texto do livro santo, nesse banquete espiritual, lembrando do que Jesus disse, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E nós, pela manhã, tivemos um irmão que perguntou ou cogitou alguma coisa sobre um pregador que disse que Jesus vem como ladrão, e parece que esse pregador não explicou o que isso significava. E Deus, não é coincidência, eu diria que é Jesuscidência, colocou em nosso coração o desejo de falar sobre a volta de Jesus. E nesse texto, ele não só em Mateus, mas aqui ele diz que virá como ladrão. Os irmãos sabem que algum tempo atrás, como é importante a cultura no meio do povo de Deus, como é importante a leitura de bons livros, leitura da palavra. E eu estava conversando com um pastor amigo meu, ele estava enfrentando certo problema na casa dele, e pelo fato dele não se comportar com autoridade, eu disse para ele: rapaz, você está se comportando como um rato. E ele, irmãos, mandou uma resposta para mim muito assim, pedindo desculpa, mas ao mesmo tempo revelando que ficou intrigado, e disse para mim: olha, você não leva a mal não, mas eu sou um servo de Deus, eu sou ovelha do Senhor, eu não sou rato não. E eu fiquei muito abalado por ele agir dessa forma. Eu falei: Jesus amado, é um pastor há muitos anos no evangelho. Eu não disse que ele era um rato, eu disse que ele estava se comportando como um rato. Qual era o aspecto? Ele estava se encolhendo, fugindo, como o rato faz, né? Correr para dentro de um buraco, quando que ele deveria agir. E ele, aí eu falei: gente, como é que pode? Olha o nível de percepção das coisas, a dificuldade de analisar, de raciocinar rápido. E eu não estava chamando, ele não disse você é um rato, até porque não tinha como, mas é como um rato. E falar que Jesus vem como ladrão é uma comparação. Quais são os aspectos que levam-nos a entender que ele virá como ladrão? Quais são as lições? Quais os conceitos? Então, é importante analisarmos isso. Um outro exemplo é quando nós lemos que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Agora está dizendo que ele é o leão. Tá, mas a Bíblia também diz que o diabo é leão. A Bíblia não diz que o diabo é leão. A Bíblia diz que ele ruge como leão. Certo? Ou seja, ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Está destacando o fato de que o diabo, ele usa essa coisa de uma autoridade, imita a autoridade superior para poder intimidar a presa ou as pessoas. Ele é um imitador. Não está dizendo que ele é o leão, mas diz que ele ruge como leão. Tem que prestar atenção nisso. Um outro fato também bíblico é dizer que Lúcifer é a estrela da manhã. A Bíblia diz. Mas diz que Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Ora, a Bíblia também diz que Jesus é a luz do mundo e que a igreja é a luz do mundo. Mas que tipo de luz é Jesus? Jesus é a luz original. É dele que emana a luz. E nós temos luz, por isso que somos comparados à lua. Porque a lua ela não tem luz própria. A luz que tem na lua vem do sol. Ela recebe e projeta na terra. A igreja não tem luz própria, ela recebe de Cristo e projeta no mundo sem Deus. Então essas coisas a gente tem que prestar atenção. É uma coisa básica, mas por incrível que pareça, eu fico espantado. Como eu disse, um pastor antigo, não, como se diz, não pescar, não captar
que estávamos falando, que é só uma comparação. Nesse texto, irmãos, o texto de Apocalipse 16:15, Jesus disse: eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e para que não se veja a sua vergonha, ou a vergonha da sua nudez. E quais são as lições que nós destacamos nesse texto? Quero salientar também a importância de nós nutrirmos ou nutrirmos-nos da palavra do Senhor nosso Deus. Eu destaco aqui essa noite, irmãos, o fato de que ultimamente as pessoas vêm às reuniões, chamadas reuniões cristãs, para ficarem animadas, para ficarem felizes, para se divertirem ou para participarem de um show. Por isso, o jeito de pregar, que eu não tenho nada com isso, até a apresentação musical, irmãos, a preocupação está no talento, não na unção. A preocupação na mensagem e na música é mexer com a plateia, fazer a plateia vibrar. Eu fui criado assim. Então eu sempre pensava, hoje quando eu pregar o fogo vai cair. Quando eu cantar todo mundo vai chorar. E às vezes a gente desafina e o povo chora de tristeza. Então, mas o alvo não é esse, amado. O alvo não é mexer com a plateia, sacudir o povo. Nós não estamos em um show. Nós estamos no santuário. Estamos na casa de Deus. O objetivo é nós crescermos no conhecimento de Deus, que tem a ver com relacionamento e não com informação psíquica. E algumas pessoas estão preocupadas com informação psíquica. Ela tem muita informação sobre Deus, mas relacionamento quase zero. Algum tempo atrás, meu filho estava conversando com o patrão dele, lá em Juiz de Fora, e o patrão dele vive viajando para os Estados Unidos. E aí, o menino aí é enjoado nessa área, né? Como diz, ele é bom nessas coisas de geografia, de conhecer cidades, mas sem ir nelas. E aí ele começou a falar, acho que nome de rua, ele começou a falar de coisas que existiam ali naquela área onde eles estavam conversando, e o patrão dele disse: você já foi lá? Ele disse: não. Então, ele tem muita informação do país e da cidade que estava sendo falado daquele país. Porém, ele nunca foi lá, mas ele tinha informação. É muito parecido, no caso dele, não isso é importante que ele conheça. Porém, no nosso meio, existem pessoas que têm muito conhecimento, irmãos, da Bíblia, ou seja, do que a Bíblia fala. Porém, nunca foram lá na experiência com Deus. Uma coisa é você saber, ouvir dizer que Deus é bom. Uma coisa é você provar que Ele é bom. Participar dessa coisa boa de Deus. Certo? Como que é importante? Então, algumas pessoas, a gente faz também lembrar no caso de Jó. Jó, ele disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu ouvi dizer, ele era fiel pelo que ele ouvia dizer. Mas ele, posteriormente, ele tem uma experiência profunda de sofrimento, mas uma experiência profunda com Deus. Como é importante, certo? Conta-se que certo pregador, no início do evangelho, está numa praça, inimigo do evangelho, pregando e chamando os crentes de loucos, falando que vão morar no céu, falando desse negócio de ser salvo, que ninguém tem certeza de salvação, e o camarada estava fazendo aquela arruaça. E um irmão escutou, sentou-se ali na praça com um saquinho. Antigamente tinha umas redinhas que as pessoas vendiam laranja nelas. Não sei se alguém se lembra disso. Umas redes, né? Umas redinhas que a laranja vinha ali. E esse irmão colocou ali aquela redinha com as laranjas, pegou ali uma faca e começou a descascar a laranja, cortando os gomos, chupando a laranja tranquilo e prestando atenção naquele maluco que estava lá falando besteiras. E aí de repente alguém disse assim: ó, você está falando dos crentes? Esse aqui é crente.
E aí fizeram ele subir no palanque para se defender. Nós estamos falando contra você, contra as maluquices que vocês pregam, se defenda. E ele estava tranquilo, acabando de chupar a laranja. E no momento que ele estava chupando a laranja, o rapaz, muito indignado, disse: está querendo ganhar tempo, não tem resposta. Aí ele acabou de chupar a laranja, guardou a faquinha e perguntou para o pseudo pregador: me diz uma coisa, essa laranja que eu chupei estava doce ou azeda? E aí o pregador disse: está vendo só, ele é um doido, ele chupa a laranja e eu é que tenho que saber se está doce ou azeda? Assim é o evangelho. Que moral você tem para dizer que o evangelho não é bom se você não provou? Você só pode falar se você tiver provado. Jesus, para você falar dele, tem que ter provado. Você não provou, portanto o que você está falando aí é vazio, não faz sentido. E nós estamos vivendo uma época, irmãos, em que as pessoas estão perdendo o contato com Deus. Qual é o motivo? Certamente o abandono da Escritura, e eu já falei em vídeos passados sobre o problema de abandonar o Calvário. As pessoas vão atrás, no vídeo sobre o sacrifício, nós falamos sobre a questão de você querer ir para o paraíso do prazer, ou o prazer do paraíso, sem passar pelo sacrifício. Então os crentes abandonaram a vida de renúncia, de santificação, e estão em busca do show, da euforia, e aí estão perdendo Jesus de vista. Daí, quando eles ouvem a mensagem do evangelho, isso para eles não é mais interessante, a palavra já não faz mais efeito na vida deles. Mas nessa noite, nós queremos sobre a volta de Jesus, porque poucos estão falando, né? Anos 80, anos 90, era aquela febre falando: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E parece que hoje poucas pessoas estão preocupadas com a volta do Senhor. Pessoas estão olhando para outro lado, não sei para onde, mas não estão preocupadas com a volta de Jesus. Quem está aqui nesta reunião está querendo ter um relacionamento profundo com Deus e em breve, quando a trombeta ecoar, está com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Em primeiro lugar, o que é importante analisarmos sobre Jesus vir a este mundo como ladrão? Primeiro de tudo, irmãos, palavra simples esta noite é vigilância. E na vigilância, o que é importante na vigilância? Você perseverar. Imagine se alguém é colocado para vigiar e ele dormir. O inimigo vai achar um lugar para passar. Então, vigilante é aquela pessoa que precisa perseverar durante seu turno, até que outro venha para rendê-lo. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que algumas pessoas escutam promessas de Deus, que Deus já falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e depois começam a ver um desânimo. Tipo, Deus falou, eu estou ouvindo isso um tempão, mas não acontece nada. E nesse negócio de não acontece nada, é como alguém que está tomando conta de um posto avançado, tomando conta, quem sabe, de um forte, e de repente ele fala: nunca veio ninguém, ladrão nunca entrou aqui. É aquele velho hábito, né? Tem gente que fala assim: nesse bairro não tem ladrão não tem assalto não, pode deixar a porta, janela aberta. Aí o ladrão entra. Daquele dia em diante a pessoa bota cadeado, fecha, mas você vai colocar depois que o ladrão entra? Não. O ladrão espera, irmãos, a ocasião. Por isso que se diz que a ocasião faz o ladrão. Ele viu que está fácil, ele vai lá e rouba. Na perseverança existe um exemplo negativo, que é o caso de Saul, em 1 Samuel 13. O texto de 1 Samuel 13 fala que havia uma guerra entre os judeus e os filisteus. E o que ocorre é que os filisteus se levantaram. Samuel ficou de ir até lá para efetuar sacrifícios perante o Senhor, para que o povo tivesse vitória sobre os filisteus. Mas muitos estavam com medo. Muitos judeus saíram, se esconderam, foram para dentro das cavernas com medo. Poucos ficaram com Saul, e a Bíblia diz que eles iam seguindo Saul chorando. E aí, irmão, Saul esperou 7 dias, que era para Samuel vir. Samuel não veio. E porque Samuel não veio, ele não continuou esperando. Ele foi efetuar sacrifício.
Ou seja, ele se precipitou porque não era para ele efetuar sacrifício. E o reino dele foi se dissolvendo daquele dia em diante. Por quê? Ele deveria perseverar. Continua esperando, mas faz muito tempo. Continua esperando, continua crendo. Deus não prometeu? Deus prometeu e Deus é fiel para cumprir. Nesse período de espera, o que você está fazendo? Irmãos, no momento em que a gente espera, enquanto eu estou esperando, eu me mantenho no meu posto. Eu me mantenho o quê? Me preparando. Mas ele não chegou ainda. Às vezes alguém pergunta, você está estudando idiomas para quê? Porque qual é o segredo do sucesso? O preparo mais a oportunidade. É a soma de preparo e oportunidade. É isso que é sucesso. Então, no período que você está sem fazer nada, o que você está fazendo? Nada. Você está esperando Jesus. Jesus pode vir quando? Ele vem como ladrão. Você sabe o dia que o ladrão vai vir? O ladrão liga para você e fala, tô chegando aí, mané, vou roubar tua casa. É isso que ele fala para você? Ou ele aparece do nada, sem que você esteja esperando? Quem tem que surpreender o ladrão é você. No caso de Jesus, esteja pronto para quando você escutar a voz do noivo. Escutar aquela voz dizendo, aí vem o noivo, sair ao encontro. Porque vivemos em uma época em que as pessoas, elas acham graça quando você fala de santificação. Você sabia que os crentes estão achando graça quando você fala de santificação? Quando você fala de vida no altar? E outra coisa, irmãos, se você começar a falar de pecado na reunião dos santos, vai ter um monte de gente mudando de templo, vou congregar em outro lugar. Por quê? Porque ultimamente o pecado ficou institucionalizado. Não, mas aí eu tô sabendo aí que tem obreiro que está fazendo isso, sabendo que não sei quem está fazendo aquilo outro, e ao invés deles se guardarem diante de Deus, eles copiam de quem está caminhando a passos largos para a condenação. Quem quer errar, irmãos, procura os errados. Quem quer acertar, procura quem está certo. Então, perseverar em vigilância. O perigo da distração. Porque Jesus disse que ele virá como vem o ladrão de noite. Então, há pessoas que elas se distraem, irmãos. Sabe? Rapidinho a pessoa arruma um jeito de desviar o foco. Há pessoas que elas arrumam, foi até comentado aqui no culto, agora, anteriormente aqui, a respeito de pessoas que elas passam tempo. Não é proibido assistir filmes. Não é proibido você ficar ouvindo hinos. Não é proibido você conversar com os amigos. Porém, irmãos, você precisa fazer isso sem se distrair do céu. Entendeu? Às vezes eu estou navegando na internet, ou eu estou estudando um idioma, um deles que eu estudo, encontro uma frase interessante, como uma que eu postei hoje. A frase não é minha, se não tiver assinada não é minha, mas eu achei muito interessante, já peguei e lancei lá. Sabe o que é isso? Eu não me distraio. Não é para se distrair. Você pode estar brincando com os amigos, sorrindo com os amigos, ligadaço no céu. Você pode estar assistindo um filme, ligadaço no céu, irmãos. Tanto para cortar aquilo que pode de repente trazer algum dano à sua vida espiritual, te escandalizar, quanto coisas que você pode pegar e agregar na sua vida espiritual. O problema é que as pessoas ficam, sabe, é como alguém que está dirigindo. Aliás, nem é dirigindo, vou dar um exemplo aqui. Em Volta Redonda, o camarada desceu um valão que tem ali. Eu falei ali igual mineiro, mas é lá. Um valão, irmãos, agora está fechado, mas estava aberto. E ele provavelmente veio descendo de bicicleta, tem uma curva, valão todo na frente, lugar fundo. E passa uma mulher, passa uma moça, o cara vira o pescoço pedalando a bicicleta e olha para o lado. Distração. E ele caiu lá dentro. Eu fui um dos que estive lá para ajudar a tirar o homem lá de dentro. A bicicleta dele virou um 8. Você está caminhando na sua vida cristã, mas esse pescoço não sossega. Você perde o rumo. Distração. Está olhando o que não precisa.
está olhando para onde não deve, e quando você vê, está todo enrolado, porque se distrai. Não perca o foco, estamos caminhando para o céu, e a palavra pecado é errar o alvo, entendeu, irmãos? O outro problema, mistura, o problema de se misturar, irmãos. No santuário é santo, lá fora é profano. Aqui dentro é Jesus para lá, Jesus para cá. Lá fora o negócio rola diferente. E você não percebe, mas a sua armadura espiritual começa a ser furada. E nós vemos como essa palavra, irmãos, é uma palavra aparentemente simples. Mas eu estou falando de relacionamento com o céu. Eu estou falando com pessoas que entendem o que eu estou falando. Vida com Deus. Eu apelo para aqueles que estão esperando Jesus. E eu espero que você não esteja dormindo, porque Jesus está voltando. Não se mistura, não se distraia, não deixe de perseverar. Ele prometeu, mas até ele cumprir, a gente pode sofrer, pode chorar, mas não mude o foco. Esse é o segredo dos vencedores. Nunca desistir. Eu admiro uma irmã, a de Niterói, uma Elma, que quando ela prega, eu acho interessante, qualquer palavra que ela fala carregada de unção. Pode ser a palavra mais simples, mas carregada de unção. Sabe o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que o segredo, irmão, está na palavra, sem enfeites, sem botar mel na chupeta, sem enfeite, irmãos. Parece que para os crentes comerem alguma coisa que vai lhe dar saúde, cenoura, batata baroa, brócolis, enfim, parece que para você fazê-los comer essas coisas, você tem que prometer para eles barras de chocolate. Então hoje, você tem que prometer para os crentes um monte de coisa, para eles ficarem alegrinhos, para que eles se alimentem do alimento sólido da palavra. Você tem que dar um show de Bíblia, você tem que apresentar talento elevado, sabe? Enfeitar a Bíblia com um monte de idiomas, um monte de apanhados geológicos, arqueológicos, teológicos, sabe? Etimológicos, para que o crente se interesse e diga: esse culto foi bom. É muita exigência para pouca dedicação, querido. Quem mais exige dos cultos são justamente as pessoas fracas e as pessoas débeis, as pessoas fracassadas espiritualmente. Eu conheço gente que sai de uma reunião botando defeito num monte de coisa, mas quando você olha para essa pessoa, fica ruim de você achar alguma coisa ali que se aproveite. Quem muito cobra, irmãos, é justamente quem muito deve. Se você cobra muito dos outros, é porque você não tem. Não consigo ver essas pessoas, elas não conseguem, sabe, ver a coisa bonita da presença de Deus na casa do Senhor. Teve uma e ela faz fofoca de todo mundo, só a graça. Mas por 2 ou 3 vezes ela saiu de um culto, irmãos, e tentou se jogar do carro, se suicidar. Mas se você vê o discurso dela numa despedida que ela teve uma vez aí, não vou falar os detalhes, eu escutando ela exaltando o marido, exaltando os filhos a desprezam, os enteados, e o marido vivia batendo nela, ela falando: meu marido, o amor que ele tem por mim, mas não sei o que. Ela fez um discurso que você pensa: meu Deus, que coisa linda, mas eu conheço a vida dela, eu sei que tudo é mentira, eu sei que tudo é falso, puro discurso. Agora, nós precisamos viver assim? Não. É assim que você está esperando Jesus como artista? É assim que você está esperando Jesus, deixando para depois? Amanhã eu me conserto. Sim. Sabe, as virgens
virgens imprudentes dão-nos a ideia de que a igreja atual, porque os irmãos sabem que as 10 virgens não fala de igrejas, fala do reino. É o reino de Deus, ou seja, é a igreja do Senhor na terra, mas olhando o aspecto de reino. Então não é uma igreja ou 10 igrejas, não, nada disso. Está se referindo a todo o povo de Deus na terra. Então ele disse, o reino de Deus será comparado a 10 virgens. Ou seja, de um modo geral, o texto passa-nos a ideia de que metade do povo de Deus está lá no templo, mas contando carneirinhos. Na hora da mensagem está lá, riscando o banco, mexendo no celular, pensando na morte da bezerra. O que eu vou fazer amanhã? E eu tenho que passar na casa do fulano, na hora da reunião. Mas por que isso acontece? Está dormindo, distraído. As virgens imprudentes, irmãos, estavam levando uma vida mais de ímpios do que de cristãos. Pastor, esse texto todo mundo já conhece. Então tu não está em comunhão com Deus, porque eu estou falando de vida. Você está falando de letra? Estou falando de vida. E aí eu me lembro de um certo comentarista que colocou no rodapé da Bíblia assim: se ficaram é porque não eram crentes, porque não tinha azeite. Eu não sei porque que ele fez esse comentário infeliz, porque o texto não dá direito a ele de fazer esse comentário. Não quero ser leviano porque eu não me lembro qual é a tradução, mas a nota de rodapé diz: se 5 delas ficaram é porque não eram crentes, elas não tinham azeite. Só que é falsa a interpretação dele, o comentário dele é desnecessário e prejudicial. Por isso, cuidado com os comentários, porque o texto diz que as imprudentes foram até as prudentes e disseram: dá-nos do vosso azeite, porque o nosso está se acabando. Então tinha azeite. E outra coisa, a Bíblia não diz que eram 5 virgens, que quer dizer 5 crentes, diz que eram 10. Está entendendo, irmãos? Em nome de uma ideia teológica, a pessoa adultera o texto. É isso que é triste. Só para fazer valer o ponto de vista do fulano, do beltrano, do ciclano. E aí eu sei de um pregador que ele defende essa ideologia e ele ia pregar. Eu acho que ele nem pregou depois que eu fiz essa observação. Falei, mas a ideia aí está errada. Aí ele ficou quieto. Na minha época ele nunca pregou esse texto, porque ele queria pregar dizendo que esses 5 ficaram, como tem aí o pessoal carimbado, acredita que todos que são crentes e são carimbados na hora do arrebatamento sobem, que não tem esse negócio de ficar para trás. Porém, a Bíblia diz que fica. Mas aí, para fazer valer essa ideia, tem que adulterar o texto, tem que ignorar o fato de que elas dizem: o nosso azeite está se acabando. Então tinha azeite, se tinha azeite era crente. Exemplo tipológico, irmãos, dessa surpresa. Ouve? O exemplo tipológico, os dias de Noé e os dias de Sodoma e Gomorra, irmãos, onde o Senhor virá como ladrão. Exemplo tipológico. Nos dias de Noé, apesar, irmãos, de estarem ouvindo, a Bíblia diz que de repente o dilúvio veio e os levou a todos. Não chovia, a arca está na montanha. Está entendendo, irmãos? O que os camaradas pensaram? Esse cara é doido, nem chove, que água que vai subir aí? Só que a água veio, e aí quando veio tentaram entrar, mas não deu. Ou seja, não é essa época de ceticismo, não estou nem falando, tem gente não crente falando que Jesus está voltando, e tem crente que está achando graça e dizendo: isso é conversa. Agora, eu apelo para a tua consciência, pensa só, irmãos, pensa, você que já ouviu falar tudo sobre a volta de Jesus, pensa, e você está vivendo um ceticismo exacerbado, pensa. Você está dormindo, acorda um griteiro na vizinhança depois, à tarde da noite, ou de manhã, não sei, um griteiro de gente,
e você abre a janela, o vizinho gritando, minha filha sumiu, meu filho sumiu, daqui a pouco você fala, mas o que foi? Saiu durante a noite? Aí daqui a pouco você vê que a rua inteira liga a televisão, milhões de pessoas desapareceram e a ficha cai. Pensa, já pararam para pensar nisso? Daqui a pouco fica constatado que milhões sumiram tudo ao mesmo tempo. Pensa, pensa em você, depois que você olhar para a notícia, você vai olhar para si e vai dizer, meu Deus, eu fiquei. Agora você já sabe o que vai acontecer pela frente, você já sabe. Você já vai pensando naquele carimbão na testa, na mão. Você já vai pensando no 666, você riu. Mas agora o negócio é real. Agora você está vivendo na pele. Minha sogra dormia com o rádio ligado, e aí, acho que na Rádio Melodia, e aí estava, acho que o pregador falando sobre a volta de Jesus, e ela dormiu. E de repente ele disse, Jesus voltou na mensagem. E ela acordou gritando e chorando, ai, por que eu fiquei? Por que Jesus não me levou? Porque ela escutou no rádio o pregador dizendo que Jesus voltou. Irmãos, estejam atentos, Jesus pode vir agora. E mais, é um abrir e fechar de olhos. Porque seremos transformados num abrir e fechar de olhos. A palavra átomos quer dizer num piscar de olhos. Qual é a outra tipologia que podemos trazer aqui? Sodoma e Gomorra. Quem é que imaginou que Sodoma e Gomorra, da noite para o dia, viraria uma bola de fogo? Porque dizem que embaixo tinha poços de betume. Quando o fogo veio de cima, aquilo explodiu, virou uma caldeira. Cozinhou todo mundo, irmãos. Quem é que podia imaginar isso? Quando Ló fala para os seus genros que a cidade vai ser destruída, a Bíblia diz que parecia que eles entendendo que Ló estava brincando. Isso é piada, você ficou maluco, isso não vai acontecer nunca. Só que aconteceu. Sabe? A região ali, irmãos, é cheia de poço de petróleo, né? É betume, embaixo. Quando as tochas de fogo, as bolas de fogo vêm de cima, aquilo explodiu. Então, não se engane. Jesus pode voltar essa noite. Essa palavra não é aquela palavra que talvez você esteja querendo assistir e dizer assim, eu queria um negócio mais profundo. Por quê? Você está vivendo uma vida profunda? Você está querendo um show? Você está vivendo com Deus? E o azeite? E a presença de Deus? E o coração cheio ou vazio? Como é que você está vivendo? Você pode ser surpreendido de repente. Você pode estar andando, você pode estar dentro do ônibus, o motorista é crente, daqui a pouco você vê um ônibus indo, batendo num monte de carro, e você olha para lá, o motorista estava ali agora mesmo. E para você que conhece o evangelho é triste. Imagina, peraí, o motorista sumiu? Como o motorista sumiu? Olha lá para fora, um monte de carro batendo, um monte de gente gritando. Irmãos, não é bom não pensar nisso não. É melhor estarmos prontos. Eu sempre digo que é bom dormirmos em comunhão com Deus, porque Jesus pode voltar na hora em que você estiver dormindo. Você lembra daquela frase? Daquele texto? Um será tomado e o outro será deixado. E é bom que a gente viva em comunhão, porque pode ficar os dois, ou podem os dois serem arrebatados. O ladrão busca o que é mais valioso. Quando o ladrão vem, ele leva o que é de mais valioso que tem na casa. Agora lembre-se, Jesus virá como ladrão. E se Jesus vem como ladrão, ele vem, mas ele vai levar aquilo que tem valor. O que é que tem valor para Jesus na terra? O que tem valor para Jesus na terra? A igreja, irmãos. A noiva. É a noiva dele. É o povo dele. Os irmãos conseguem entender isso? A preocupação dele é de levar o que tem de melhor, porque ele vem como ladrão. Arrebatamento, 1 Coríntios 15, lá pelo versículo 50, ou 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos, deve ser 16 em diante, 16, 17,
fala sobre a volta do Senhor, e também Apocalipse 16:15, que é a nossa leitura oficial, falando sobre a volta do Senhor. Então, ele busca o que é de mais valioso, o que Jesus mais valoriza, a igreja. Agora, você é propriedade dele, porque Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ao invés de haver uma preocupação de Jesus, no momento em que ele vir, eu puder subir com ele, há uma preocupação de eu ser crente, há uma preocupação de cantar bonito, há uma preocupação de estar numa postura assim elevada no meio do povo. Eu tenho uma agenda extensa, vivo viajando de avião, né? Eu sou o cara no meio do povo de Deus. Isso é importante? Isso aí tem o seu valor. Agora, a pergunta é: você e Jesus, a pergunta é: você é propriedade de Deus? Porque para quem está ganhando dinheiro vendendo o sagrado, irmãos, a preocupação dele é com o dinheiro. Agora eu conheço pessoas que não estão ganhando dinheiro com o sagrado, mas também não estão vivendo com Deus. Falta de vigilância, falta de temor a Deus, vida de pecado. Mas você está esperando Jesus vivendo em pecado? Você acha mesmo que Jesus é macaco gordo para quebrar galho? Você acha mesmo que Jesus vai quebrar teu galho? Irmãos, muita gente está enganado. Deus não vê como o homem vê. Quando você vai orar, como é que está a tua alma? Vazia. Se tu morrer desse jeito, onde você acha que vai? Irmãos, as pessoas pararam de viver com Deus. Você sabe por que muitos pregadores têm que arrancar um monte de coisa para mexer com o povo? Porque o povo está com o coração fechado. Aí eles têm que mandar o povo da glória pular, gritar, fazer jogo de manipulação de massa. Olha para quem está do teu lado e fala isso, fala aquilo outro, maior palhaçada. Não que seja proibido, irmãos, lá uma vez ou outra, mas a animação de auditório, para ver se mexe com a plateia. Não! Para quem está quebrantado, basta falar o nome de Jesus, que o coração se enche de alegria, irmãos. Quando eu estava, nem paquerando, já era namorando a minha esposa, alguém conversou com ela e falou assim, você não sabia, que ela estava namorando, e disse: você tá amando, hein? Tá com olho de apaixonada. Quer dizer, olhou para ela e disse que ela estava com um olhar de apaixonada. Quando você ama uma pessoa que a outra fala o nome, o que acontece? O que a outra, quem está observando fala? Quando você fala dessa pessoa, o teu olho brilha, porque ama. Você fala assim, você quer uma prova aqui? Você fala assim: irmão, Jesus está na casa. Aí alguém fala: amém. Você fala: ai terra, eis o anjo do concerto. Ah, meu filho, vai ter gente voando igual quando toma Red Bull. Vai sair voando pelo meio do templo, Red Bull te dá asa. Aí sai pulando e faz, imita a águia, imita o leão, e corre. É muito poder, por causa de um anjo do concerto. Tem gente que cai, enfim, cair não é proibido, a questão é Deus no negócio. Aí você falou de Jesus, irmãos, foi um amém xoxo. Você fala do anjo disso, anjo daquilo, anjo. Eu sei que tem anjos na casa. O mais importante não é anjo. O anjo é conservo nosso, trabalha junto conosco. Eles no mundo espiritual, nós no mundo físico. O importante é Jesus. O importante é Jesus estar na casa. Sabe qual era o sinal de que Jesus estava falando, irmãos? Os discípulos no caminho de Emaús falaram. Eles disseram que quando Jesus falava, o coração ardia. Como é que vocês acham que as pessoas ouviam Jesus pregar? Pulando? Com a mão na testa e rodando e balançando? É assim que eles ouviam Jesus falar? Ou será que eles ouviam atentos às palavras de Jesus?
Irmãos, eles aproveitavam cada palavra. Qual era a diferença dele para os fariseus? É que Jesus falava como que tendo autoridade. Eu me sinto envergonhado de ter que provocar emoção em alguém. Eu prefiro que você sinta a presença de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do irmão que está nos acompanhando na live e que voltou para Jesus ouvindo a palavra. Nada de animação de auditório. Se você se alegrar, chorar e pular porque está sentindo a presença de Deus, glória a Deus. É bonito, eu acho bonito. Acho bonito. Porém, você achar que a reunião só tem Deus se você fizer isso, aí é triste. Aí é patético. Então, você é propriedade de Deus? Aqueles que esperam o Senhor, irmãos, devem se comportar como aqueles que estavam lá no Êxodo, capítulo 12. Cajado na mão, lombos cingidos, sapatos nos pés. Ou seja, e eles comiam apressadamente. O que significa? Que eles estavam esperando o Senhor dar a ordem para eles saírem do Egito. Eles comeram a Páscoa, e é um tipo da igreja que será tirada desse mundo. E eles se alimentaram, eles comeram a Páscoa apressadamente, porque sabiam que à meia-noite o anjo destruidor passaria pelo Egito, e logo em seguida Faraó ia liberar o povo. Em outras palavras, você precisa estar esperando Jesus agora. Agora. Ele pode levar 10 anos mais, 20 anos mais. Você tem que esperar Jesus agora. Dorme esperando Jesus, acorda esperando Jesus. Então, isso te leva a quê? A Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 2: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Há uma preocupação de vida no altar, irmãos. Pastor, eu não estou bem não, estou pensando em botar minha vida no altar. De pensar, diz um ditado da roça, morreu um burro. É um ditado popular, irmão. De pensar, morreu um burro. Você está pensando, né? Jesus está voltando, você está pensando. Acontece que ele pode voltar essa noite. Como diz o texto, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Está entendendo? Você sabe a hora que Jesus voltará, para você dizer que ainda vai se preparar? 20 anos se passaram longe da minha cidade, e um amigo meu que sempre estávamos no templo, ele tocava, cantava, então nós sempre saímos para os cultos, visitando congregações. E quando eu voltei 20 anos depois, o encontrei bêbado, assim, estava bebendo. Foi até engraçado porque ele estava sem dente. E eu disse: ô rapaz, você está sem dente? Ele é gago? Era, né? Ele disse: para que dente? Eu não tenho mulher? Só tendo mulher que você bota dente? E aí ele estava meio banguelo. Só um detalhe. E eu perguntei para ele: e aí, rapaz? Isso foi numa quarta-feira. Eu disse: e aí, rapaz? E Jesus? Ele disse: eu tô meio afastado. Eu falei: você está meio afastado. Eu não sei o que é meio afastado. E aí ele me convidou para ir lá onde era o trabalho dele, aquela coisa toda, e alguém chama ele na rua. 20 anos depois eu conversei com ele, e alguém chama ele na rua e disse: ô fulano, a morte não manda aviso, trata de voltar para Jesus. Foi a última fala que eu tive com ele. Domingo, meu telefone toca, eu estava em Juiz de Fora, e o telefone toca, me avisando. Aí eu fui saber na segunda, eu não atendi na hora, mas na segunda-feira eu fiquei sabendo que ele morreu no dia que me ligaram. Morreu no domingo. Morreu bêbado. Está entendendo, irmãos? Então, você está dando um tempo com Jesus? Como aquele cara que pediu férias para Jesus? Diz: pastor, está aqui o cartão, né? Eu vou viajar, eu estou meio cansado desse negócio de ser crente, mas assim, a igreja é minha casa, é meu lar. Eu vou ficar de férias de Jesus, quero dar uns pulinhos aí fora no mundo, mas quando eu voltar das férias, eu volto para Jesus. É sério, entregou o cartão e viajou. Quando ele saltou lá na cidade, que ele desceu do ônibus, uma moto, não sei, um carro, veio, o atropelou e ele morreu.
é tema de um hino, né? Férias para Jesus. Vejam só se pode ser, perdi férias para Jesus, se Ele é a vida, a razão do teu viver. Lembra, Jacinto? Não lembra? Era da Madureira, depois foi Pimenta, enfim, ele cantava esse hino. Vejam só se pode ser, você pedir férias para Jesus. Então tem algumas pessoas que elas estão fazendo uma visitinha no Egito, e o que eu estou falando aqui, você pode dizer o que você quiser, que é simples, mas estou dizendo, você está brincando, né? Mas é numa dessas que Jesus vem, como em Sodoma, como nos dias de Noé, de repente, pum, e você foi apanhado de surpresa. Como diz o ditado, foi apanhado no contrapé. Então quem está esperando Jesus, irmãos, está conferindo a comunhão. Quem está esperando Jesus, está conferindo o contato com Ele. Quem está esperando Jesus, irmãos, vai dormir e confere. Será que eu posso dormir porque eu sei infartar à noite? Porque você pode acordar nos braços do vermelhão lá. Então, esteja pronto para o momento em que o Senhor te chamar. Tá, mas Jesus faz tempão que eu estou falando que Jesus volta. Pois é por isso que as pessoas são apanhadas de surpresa. Há um aviso de Deus e a pessoa diz, não deve ser hoje não. Como é que você sabe? Então vive em comunhão. Não, mas é só hoje. Tem um ditado no mundo, eu nunca fui beberrão, não sei, mas diz que é a saideira que derruba. O camarada fala assim, mas só um golinho, é saideira. É nessa que ele fica, né? E quando ele acorda com o cachorro lambendo a boca, o dinheiro foi embora da carteira e por aí vai. Então, hora de você voltar para Jesus enquanto é tempo. É para ontem. Já era para você ter voltado. Não haverá, irmãos, Ele não levará. Agora você vai ficar assustado. Jesus vem como ladrão. E Ele disse, bem-aventurado aquele que vigia e guarda o quê? As suas vestes, para que não ande nu e não se veja a vergonha da sua nudez. Ele não vai levar quem estiver pelado, quem estiver nu. Já pensou? Você sente o drama? Tem gente que fica preocupada, irmão, se eu estiver tomando banho e Jesus voltar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da nudez da alma. Vida de comunhão com Deus significa que você está vestido de linho branco, que é a justiça dos santos, e essa justiça não é tua, é da obra da redenção. Entendeu? Vida de comunhão, você está vestido. Também o texto fala de Jerusalém, que ela foi vestida com vestes de salvação. É um termo que pode aludir também aos crentes em comunhão com Deus. Afinal, irmãos, imagine você estando se preparando para um casamento e aparecer lá, né, de short, sem camisa, para não falar outras coisas, ou sem nada. E aí, para ir para o casamento, como é que vai? Casamento você tem que se preparar. Imagine no casamento da noiva do cordeiro. Entendeu, irmãos? Ainda bem que a mulher vai ter um corpo transformado, porque mulher se atrasa. Então é bom que Jesus tem que transformar num abrir e fechar de olhos, porque senão a mulherada ia ficar para trás, só os homens que iam subir. Vou apanhar das mulheres, mas tudo bem, vou falar. Então, Jesus quer o quê? Você está se preparando para um casamento, mas e aí? Vai de qualquer maneira? Você acha que no casamento da noiva do cordeiro, na maior festa do universo, você nunca parou para pensar nisso? Os preparativos para o casamento? Nunca parou para pensar? Uma pessoa para ir num congresso, numa festa, os músicos ficam treinando exaustivamente para poder tocar. Agora imagine que tipo de hinos serão tocados na entrada da noiva. Quem nunca parou? Eu já parei para pensar. Imagine, irmãos. Se eu estava fazendo um casamento, tá? Eu estava fazendo um casamento, e um casamento muito suntuoso, inclusive. Coisa suntuosa, cerimonialista já chegou, já fiquei posicionado, os músicos lá, cerimonialista do outro lado. Casamento nós fizemos tanto no religioso quanto no civil, e eu me posicionei e fiquei ali esperando a hora da noiva entrar. E antes da noiva entrar, vem os padrinhos. Irmãos, o negócio estava tão bonito, e Deus
começou a falar ao meu coração. Irmãos, o negócio é formal. Imagine eu chorando na hora para fazer o casamento, ou falando língua estranha. Não pode. E eu estou olhando o pessoal entrando, irmãos, aquela coisa linda. E o Senhor começou a falar ao meu coração: meu filho, tu achas que isso é bonito? Eu disse: Senhor, é lindo. Ele disse: então pense, como será a recepção da minha noiva? Os que estão aqui estavam lá e sabem do que eu estou falando. Isso lá em Juiz de Fora. Irmãos, eu olhei para a cerimonialista e fiz igual o sapo boi. Fiz igual o sapo boi. Olhei para ela e segurei. Falei: Jesus, não faz isso comigo não. Ele falando comigo e eu: não faz isso não, Senhor, segura esse negócio. A hora que os noivos, que a noiva, irmãos, de repente eu olho, uma menininha vem primeiro com uma plaquinha escrito: aí vem a noiva. Foi aquele choque. De repente o pessoal tocou trombetas nas minhas costas aqui no alto e trombetas lá na porta, para depois a noiva entrar, irmãos. E quando eles tocaram trombetas, irmãos, eu estava me segurando, aí o noivo e a noiva já estavam na minha frente, e eu disse: Jesus, não faz isso não, porque eu estava tomado pela presença de Deus, Deus falando no meu coração. E eu com medo de, ao invés de falar as palavras do ato civil, do casamento, eu acabasse falando língua estranha. Não sei se a cerimonialista pensou que eu estivesse nervoso, mas eu não estava. Eu estava vermelho porque eu estava me segurando. E para não falar língua estranha, para fazer aquela coisa formal, como realmente foi e deve ser um casamento. Mas que coisa linda. A trombeta veio antes e depois a noiva entra com o toque do hino nupcial. Irmãos, que coisa linda. E o Senhor disse: isso para você é bonito? Pense como será o cortejo, como será a festa da minha noiva. Irmãos, é uma festa de 7 anos de grande tribulação na terra. Todo mundo aqui se ferrando e a gente lá festejando. Eu ia falar outra coisa que a pastora Bruna fala, mas não vou não. Né? Aqui na terra todo mundo enfim, é você que fala, eu não. E lá em cima, irmãos, 7 anos, 7 anos, irmãos, de festa, bodas do Cordeiro. A gente não tem ideia, porque as coisas que os olhos não viram, as coisas que os ouvidos não ouviram, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, vale a pena, irmãos, você passar por cima de qualquer coisa, para estar incluso nessa festa. O meu negócio é chegar lá. Depois que eu cheguei lá, meu irmão, acabou. O resto não interessa, porque Jesus disse que aqueles, foi o que nós falamos de manhã na escola bíblica, que forem achados dignos de alcançar a ressurreição dos mortos, a Bíblia diz: nunca mais morrem. Pensa, irmão, nunca mais bico de papagaio, nunca mais reumatismo, artrose, nunca mais sinusite, dor de cabeça e todos os ites da vida. Acabou. E outra, nunca mais a gente olha no espelho e vê, parece que a galinha andou na cara da gente, tudo cheio de risco. Nunca mais teremos um corpo transformado. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Os crentes estão acordados, porque estão com medo de Jesus vir eles ficarem. Quem está despido, irmão, é porque não está pronto. E quem é a noiva do Cordeiro se guarda para o noivo. Vigie, irmãos e irmãs, mas principalmente as irmãs, lembrem-se, vocês não são ponta de estoque para estarem baratinhas na feira. Tem umas meninas, tem umas mulheres que elas estão baratinhas na feira e bota o produto assim para todo mundo que chega pode olhar. Não é aquela coisa cara que você tem que pagar caro para poder ter. Não. Lembre-se, no aspecto espiritual, quem é a noiva do Cordeiro se guarda só para o seu noivo. Se protege para o seu noivo. Está pronto para o seu noivo. Está tranquilo para dizer: ora vem, Senhor Jesus. Tem alguém que cantava assim, antigamente, né? Ainda antigo, tempo que amarrava cachorro com linguiça, e dizia assim, os crentes despreparados cantavam assim: Senhor, dá tempo para mim.
ocupar minha vida contigo. Então, alguns irmãos cantavam esse hino dizendo que os irmãos cantavam porque não estavam preparados. Senhor, dá tempo para mim ocupar minha vida contigo. Quer dizer, se não, eu vou pelo tempo, e eu vou pelo vento e perco meu tempo, caindo em perigo. Não, irmãos, que nós possamos cantar, ora vem, Senhor Jesus. Por quê? Porque estamos prontos para encontrar com Ele nos ares. Amém? Deus amado, em o nome bendito de Jesus Cristo, nós estamos diante do Senhor, sabedores de que Tu estás às portas. Pode ser, Pai, o último culto, pode ser a última reunião, pode ser a última noite em que estamos nessa terra. Uma coisa é certa, estamos aguardando o soar da trombeta. E o fato de que o Senhor virá buscar o que há de melhor na terra, a noiva, haverá um rapto, haverá uma surpresa. O mundo ficará alarmado quando o Senhor arrancar desta terra, quando os homens que não te conhecem assistirem os vídeos e perceberem que essa coisa da igreja ser tirada já era algo anunciado de antemão há muito tempo, por muitos anos. Deus, em nome de Jesus, que carreguemos sobre nós essa noite, e aqueles que estiverem em contato conosco, com os teus santos, recebam de ti uma presença especial, e recebam no seu coração um temor profundo, e uma inspiração profunda, e um interesse profundo de viver contigo, de andar na tua presença, e de sentirem aversão às coisas perversas deste mundo que jaz no maligno, e o desejo ardente de estar nas mansões celestiais. Deus, cobre cada santo, cada filho teu, com o teu manto de proteção no retorno aos seus lares, e os lares representados nesta live sejam visitados pelo Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.